Ainda não sei muito sobre os Estados Unidos, sobre a vida, sobre o que o futuro trará. Mas eu me conheço. Meu pai, Fraser, me ensinou a trabalhar duro, rir com frequência e cumprir com a minha palavra. Minha mãe, Marian, me ensinou a pensar com a minha própria cabeça e a usar minha voz. Juntos, no nosso apartamento apertado no South Side de Chicago, eles me ajudaram a enxergar o valor da nossa história, da minha história, da história mais ampla deste país, mesmo quando não é bonita ou perfeita, mesmo quando é mais real do que você gostaria que fosse. Sua história é o que você tem, o que sempre terá. É algo para se orgulhar. Oi gente, tudo bom com vocês? Como já viram, hoje a gente vai conversar sobre Minha História, da Michelle Obama. E por que eu comecei com esse trecho? Porque pra mim, essa é uma pequena parte do livro que consegue resumir praticamente tudo que ela fala aqui. Vamos do começo. E nesse livro aqui é bem fácil a gente começar do começo mesmo, porque é uma história muito linear. Aqui ela vai contar a vida dela a partir da infância, desde quando ela morava com o pai, a mãe e o irmão mais velho em Chicago, num bairro chamado South Side, um bairro em que a sua maioria dos moradores era negra, e ela teve que aprender a conviver desde o início com as dificuldades da raça e com os desafios que ela teria daí pra frente. A Michelle nasceu numa família muito humilde, muito simples, mas que sempre enxergou que à frente dela teria um caminho. Mas esse caminho não estava muito fácil de ser trilhado não, porque ela teve que desbravar tudo que estava à frente dela, com muita força, com muita persistência. E ela teve muita ajuda nesse caminho, dos pais, principalmente. Foi uma das coisas que mais me tocou, que mais me emocionou nesse livro. O desprendimento, o amor e a atenção com que os pais dedicavam a ela, eu sei, fizeram toda a diferença. Eu sei porque eu tenho pais assim, ainda bem, graças a Deus. Então isso me tocou profundamente, eu consegui ter essa identificação. Então, incentivada pelos pais, ela estudou muito. Uma situação que me chamou a atenção também foi a seguinte: ela era uma das melhores alunas da turma, sabia da importância do estudo, e a mãe da Michelle Obama, junto com outras mães de alunos que também se destacavam, precisaram fazer uma verdadeira briga na escola para que essas crianças, esses alunos, fossem retirados e colocados numa turma à parte, uma turma que se sabia que iria para frente, uma turma de alunos que gostavam e se dedicavam nos estudos, porque eles sabiam que se aquelas crianças continuassem na turma normal, elas não teriam um futuro. Então, desde cedo já foi identificado nela o potencial para as grandes coisas. Aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, ela entrou em Princeton, depois ela entrou em Harvard para estudar Direito, e essa narrativa aqui, ela é muito honesta, muito sincera, e ela faz questão de dizer o seguinte, que ela entrou por muito pouco, e mesmo assim ela ainda acabou ficando na lista de espera para Harvard. Então ela é muito honesta com ela mesma, dizendo, olha, eu entrei em Harvard, mas eu sei que eu não sou tudo isso, eu sei que eu tive que, batalhar muito e foi muito difícil. Uma escrita sincera, honesta, não sabemos até que ponto transparente, porque acredito que pelo cargo que ela e o marido ocuparam, muita coisa precisou ser calada, ocultada, completamente natural, mas ela abriu muito da vida dela, da vida da família, de uma forma muito simples e muito divertida. E ela falou até algumas coisas que eu pensei assim, será que ela tá falando isso mesmo? Daí eu tive que voltar e ler de novo. Vou mostrar um trecho disso aqui pra vocês, que é de um relato, uma experiências que ela tinha com os antigos namorados. E aí ela fala o seguinte, olha só, pra quem tem o livro tá na página 86. David era tranquilo e também mais adulto do que qualquer outro namorado que eu já havia tido. Sentava-se no sofá e assistia jogos com meu pai. E aí ela fala o seguinte, tínhamos encontros de verdade, jantávamos em lugares que considerávamos sofisticados, íamos ao cinema, dávamos amassos e fumávamos maconha no carro dele. Sim, ex-primeira-dama dos Estados Unidos dava uns amassos no carro e fumava maconha. E essa narrativa segue exatamente dessa mesma forma. Ela relata intimidades da família dela, doença do pai, as dificuldades financeiras, diálogos de momentos importantíssimos que afetaram a todos nós, mesmo aqui do outro lado do mundo. Por exemplo, quando foi capturado e morto o Osama Bin Laden. Ela relata o diálogo que ela teve com o esposo nesse momento. A rotina na Casa Branca, o dia a dia, as filhas, como é que ela convivia com a fama,
com as ameaças, os momentos embaraçosos, as conquistas pessoais que ela teve, sempre uma busca por encontrar a própria voz como mulher, como esposa, como uma esposa diferente de qualquer outra, afinal ela era a primeira-dama dos Estados Unidos. O ponto alto nesse livro aqui é, claro, quando ela conhece o Barack Obama, e é uma situação muito divertida, porque ela tem planos, ela tá sonhando várias coisas e de repente ela tá trabalhando no escritório de advocacia e ela precisa meio que coordenar o trabalho de um estagiário de direito que tá chegando para trabalhar no escritório. E quem é o estagiário? Claro que é o Barack Obama. A partir daí eles começam a ter um relacionamento e se descobrem apaixonados e o resto da história a gente já sabe. Uma parte importantíssima para mim de acompanhar foi quando ela relatou as corridas eleitorais dele. Candidatura à presidência, antes disso a candidatura a outros cargos públicos, e aí a partir daí ela começa a relatar todas as dificuldades com as questões políticas, como ela lidou com tudo isso, porque ela era uma mulher instruída, mas ela não era uma mulher do povo. Já o Barack Obama não. Ele era um cara que lia muito, conhecia muito, se abastecia muito, e ele tinha esse pensamento de que era possível mudar, de que era possível fazer melhor. Então a partir desse pensamento ele tinha um encantamento que conseguia influenciar pessoas. Então desde muito jovem ele já formava aglomerados e ele já incentivava, já inspirava pessoas. E tudo isso foi crescendo ao longo do tempo, até chegar o momento em que eles viram que ele teria condições de se candidatar a cargos públicos. E foi outro momento que me chocou também. Eu digo chocou porque ela nomeia com todas as letras pessoas que ela gosta e pessoas que ela não gosta. E eu até fiquei pensando em alguns momentos assim, poxa, será que ela realmente poderia ter dito isso? Será que alguém leu antes dela publicar? Será que tá tudo ok? Não vai acontecer nada de ela ter falado todas essas coisas, de ela ter mencionado esses nomes? Mas enfim, ela vai desde a infância, até o momento que ela conheceu o Barack Obama, presidência, e ela cita também aqui no livro os 8 anos em que eles viveram na Casa Branca. Essa também foi uma parte que eu gostei muito, achei muito interessante de acompanhar, todas as intimidades, a rotina, as conversas, como é que funcionava o dia a dia na Casa Branca, e até algumas situações que eu lembro de ter visto nos jornais e depois ter lido aqui, é muito engraçado, assim, acompanhar. Por exemplo, quando ela falou de uma situação, da primeira vez que ela conheceu a Rainha Elizabeth e elas estavam conversando, ela contou o diálogo aqui e de repente ela colocou uma mãozinha assim na mão da rainha e aquilo saiu em todos os jornais, porque colocar a mão na rainha era quebrar completamente o protocolo, porque a rainha não pode ser tocada sem que ela permita. Então ela, naquele momento íntimo entre duas mulheres, colocou uma mãozinha no ombro e aquilo ali virou uma notícia mundial. Tudo que ela fazia com as filhas, tudo que ela fazia no cabelo, tudo que ela vestia, tudo virava notícia. Isso tudo ela revela também como é que ela se sentia, como é que ficava todo o seu emocional diante disso tudo. Como era ter a vida invadida dessa forma. Mas não é fútil, não é raso, não é vazio, é um livro profundo, é um livro que além dessa primeira camada que conta toda a história da vida dela até esse momento, ele também tem uma segunda camada um pouquinho mais profunda que torna o livro também possível de ser considerado motivacional. Porque ele é um livro cheio de frases impactantes, porque ela teve muitos momentos impactantes na vida, ela teve muitos pontos de virada de chave, pontos de tomada de decisão muito importantes. Porque se a gente analisar, independente da questão política, ela foi uma mocinha muito simples, de um bairro muito pobre, sem perspectiva nenhuma na vida, sem uma certeza de um futuro, mas que com o apoio dos pais, com muita dedicação, com muita força, ela foi colecionando conquistas e vitórias. Foi uma vida muito vitoriosa, de superações e de sempre abrir mão de alguma coisa por algo maior. É uma vida de quem teve muito que aprender e, é claro, hoje tem muito para ensinar. Então fica aqui a minha indicação, leiam, vale a pena, é muito interessante para quem gosta de história, para quem quer encontrar um livro com esse viés de inspiração, de motivação, porque eu terminei essa leitura muito inspirada, muito motivada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa um joinha aqui embaixo se gostou, compartilha com seus amigos pra gente continuar conversando aqui embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.